Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de uma notícia que saiu envolvendo o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e as grandes premiações. Então, vamos lá! Pessoal, não sei se vocês sabem, né, mas existem várias premiações, tem o Oscar, tem o Globo de Ouro, tem o SEG Awards, tem muitas premiações diferentes ao redor do mundo todo e tem também os BAFTAs, que é um prêmio de enorme prestígio lá na Inglaterra, que é praticamente o equivalente ao Oscar nos Estados Unidos, são os BAFTAs lá na Inglaterra, né, eles têm muito prestígio, os atores todos vão, né, recebem os prêmios, então é uma premiação muito legal, é uma premiação que eu gosto bastante também de acompanhar os ganhadores. Muitas pessoas falam que é um grande termômetro pro Oscar. Isso até faz um certo sentido, mas não faz tanto sentido quanto muitas pessoas acham, né? Porque muitas vezes os ganhadores não são os mesmos, muitas vezes nem os indicados são os mesmos. E vocês devem estar sabendo, né, se vocês acompanham essas coisas, que a Marvel e a Sony estão tentando, né, trazer premiações pro filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, assim como a Disney, né, já tentou com outros filmes, ganhou alguns até, né, com Pantera Negra e etc. Agora a Sony tá tentando fazer com esse novo filme do Homem-Aranha. Só que saíram notícias, né, eu vi muitas pessoas postando nas redes sociais que por um erro eles tinham ficado de fora dos BAFTAs, que o filme Homem-Aranha não ia participar dos BAFTAs por um erro da Sony. Eu particularmente não concordo 100% com essa afirmação, eu vou explicar pra vocês o porquê, mas eu queria saber, em primeiro lugar, né, antes de continuar, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa deveria participar dessas grandes premiações? Vocês acham que a Sony deveria gastar dinheiro fazendo campanha pra esse filme participar de várias premiações diferentes? Ou vocês acham que não? Vocês acham que o filme tá lá cumprindo a sua função de grande blockbuster, trazendo milhões e milhões de pessoas para salas de cinema e que não é um filme que mereça esse grande prestígio? Eu particularmente, apesar de achar o melhor filme do ano, apesar de achar um dos melhores filmes de todos os tempos, né, na minha opinião, pelo menos em termos de nostalgia, pelo menos em termos daquela sensação que você sente no cinema, eu não acho que eles deveriam estar fazendo campanhas para participar dessas grandes premiações, porque eu sinceramente não vejo em quais categorias esse filme poderia participar. A menos que o Oscar, que os BAFTAs, que os Globos de Ouro aí criem a categoria de melhor cena nostálgica, eu não consigo imaginar um filme como esse participando de melhor direção, porque não é uma direção tão inspirada assim, vamos dizer. Eu não consigo imaginar participando por melhor atuação, né? A atuação do Tom Holland é boa, mas não vamos comparar, né, com outras grandes atuações que a gente viu aí no decorrer desse último ano. Eu não colocaria nenhum ator coadjuvante também nessa categoria, por mais que eu tenha adorado ver o Tobey Maguire, o Andrew Garfield, também não dá pra falar que eles mereciam ser indicados pro Oscar, né? O Andrew Garfield com certeza vai ser indicado por Tic Tic Boom, que é uma atuação sensacional. A atuação que ele fez no filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi excelente, né, naquilo que ele precisava fazer, mas novamente eu não acho que mereça essas grandes premiações, porque já existe um molde, já existe um padrão que essas grandes premiações têm. Eu não acho que esse filme se enquadra nessas grandes premiações, eu também acho que a Sony não precisa disso, já é um dos maiores filmes de todos os tempos, o filme literalmente explodiu a boca do balão, então eu não acho que eles deveriam estar forçando a barra falando que o filme é um dos melhores do ano. E essa discussão serve não somente, né, para esse filme, como inclusive para outros filmes por aí. Obviamente sempre tem a chance de ganhar um Oscar, como o Esquadrão Suicida ganhou por melhor maquiagem, mas parece que a Sony tá tentando indicar o filme em várias categorias diferentes. Eu particularmente acho que um filme como O Cavaleiro das Trevas, um filme como o filme do Coringa, até um filme como Pantera Negra, né, tem alguns aspectos que apelam um pouquinho, né, pros gostos da academia, pros gostos dessas grandes premiações, mas eu acho que um filme como Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa não tem muito apelo, né, nessas premiações. E continuando, né, as categorias, eu já falei de direção, melhor filme também eu não consigo ver o filme Homem-Aranha sendo indicado. Como eu disse, se depender somente de mim, pô, coloca o filme lá, vê no que dá, né? Mas eu sei que não é assim que as coisas funcionam. Eu não vejo problema nenhum, né, no filme ter ficado de fora dos BAFTAs. E a categoria que eu sei que muitas pessoas podem estar pensando, pô, mas o filme podia participar de melhores efeitos especiais. Eu também não concordo com uma indicação do Homem-Aranha por melhores efeitos especiais, porque claramente muitas coisas foram modificadas, eles tomaram muitas decisões, né, talvez de forma não tão antecipada assim, então tem alguns efeitos especiais no filme que não são tão bons assim, né, eu acho que até quem assistiu e amou o filme, como é o meu caso, tem que concordar, o filme não merecia uma indicação também por efeitos especiais. Então eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês acham no geral desses filmes de super-herói participando dessas grandes premiações.
Obviamente é interessante porque cria aquela torcida, né, porque cria aquela rivalidade entre os estúdios, é muito legal você ver os grandes filmes sendo indicados, mas eu acho que um filme como Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu particularmente não consigo imaginar uma categoria para esse filme ser indicado. Se você tiver alguma, diga aqui nos comentários. Mas afinal, qual foi esse grande erro que as pessoas estão falando? Por que esse filme não vai poder participar dos BAFTAs, que é o prêmio da Academia Britânica, né, de cinema e televisão? Lá eles também premiam televisão, não é somente igual o Oscar, né, que premia filmes. Eles têm uma premiação um pouquinho mais mesclada, até por isso eu gosto bastante dos BAFTAs. Eles já têm até prêmios para jogos, eles têm prêmios para diversas categorias diferentes que os Oscars ainda não têm. E o grande erro que muitas pessoas estavam falando é que a Sony não adicionou o filme dentro de uma plataforma que os votantes têm que entrar para assistir todos os filmes. E são milhares de votantes, assim como o Oscar, né? Não é uma academia pequena como a gente tem no Globo de Ouro, né, que é somente os estrangeiros ali nos Estados Unidos, que moram em Los Angeles ou em Nova York, tem todo um critério e são somente 90 membros votantes. Nesse caso não, são milhares de membros e a Sony simplesmente se recusou a colocar o filme dentro dessa plataforma, porque muitos dos vazamentos, quem já assistiu filmes que estão concorrendo ao Oscar, que ainda não foram lançados, vocês já devem ter se deparado alguma vez, né, com um filme que tem uma marca d'água que fala o nome de uma empresa ou que fala que aquele vídeo não pode ser compartilhado. Então muitas vezes esses vazamentos acontecem justamente porque filmes são adicionados a essas plataformas de grandes premiações. Então a Sony preferiu, né, ela botou na balança, bom, eu vou tentar fazer uma campanha para participar de uma premiação que eu posso nem ser indicado, eu posso não ganhar nada, eu posso perder todo esse dinheiro, todo esse investimento e ainda correr o risco de vazar uma versão pirata do filme, de vazar uma versão em boa qualidade do filme, inclusive, né, que até agora não tem muitas aí na internet. Então, na minha opinião, a Sony não deve ter pensado nem duas vezes, ainda mais se o Kevin Feige pudesse dar a opinião dele, obviamente que ele ia falar, não coloca o filme nessa plataforma, porque claramente vai vazar, o interesse do público é muito grande, o interesse do público tá lá em cima, eu nem sei quando foi a primeira rodada de votos dos BAFTAs, né, pode ser que tenha sido lá atrás, né, talvez na primeira, segunda semana que o filme estava sendo lançado, então eles não poderiam correr esse risco. O filme cheio de spoilers, né, o filme cheio de momentos que você poderia pegar e jogar na internet, então eu concordo plenamente com a decisão da Sony de não ter colocado o filme em uma plataforma que facilitaria e muito a pirataria do filme. E esse round 1 chegou ao fim no dia 3 de janeiro, só que o filme teria que ter sido adicionado bem antes, porque todos os votantes teriam que ter assistido o filme até esse dia 3 de janeiro. Então provavelmente eles teriam que ter adicionado o filme 2 semanas, 3 semanas antes, o que ficaria muito próximo do lançamento do filme nas salas de cinema. Então eu concordo com a decisão da Sony de não ter cometido essa possível enorme gafe que poderia ter afetado e muito a bilheteria do filme. Obviamente a pirataria não corresponderia a um volume tão grande, eu fiz um filme inclusive ontem falando a respeito da pirataria envolvendo o filme da Viúva Negra, mas eu acho que são situações um pouquinho diferentes, porque é um filme justamente cheio de spoilers, é um filme que você pode estragar a experiência de alguma pessoa e a pessoa pode simplesmente falar, ah, então nem quero assistir mais o filme, ou você poderia diminuir o hype, porque com certeza o que ajudou o filme, né, a ter uma das maiores aberturas de todos os tempos foi justamente o fato de existir uma incerteza, será que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield vão aparecer? Mesmo que fosse quase uma certeza absoluta, né? Eu fiz um vídeo um ano atrás, mais ou menos, falando isso. Muitas pessoas falaram, pô, você tá espalhando boatos, você tá somente falando bobagens, etc. Eu afirmei, né, que existiam fontes ali que tinham vazado essas informações, que os atores iriam participar do filme, mas muitas pessoas não estavam acreditando até aquele momento, né, na sala de cinema, quando o Andrew Garfield tira a máscara e mostra, né, que é o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então eu acho que se você colocar, né, na balança os malefícios que um vazamento desse filme poderiam ter trazido para a Sony, com certeza seriam muito maiores do que o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa participar dos BAFTAs, que não é, né, convenhamos, não é uma premiação muito grande, é uma premiação, como eu disse, muito conceituada, é um bom termômetro pro Oscar, mas não é uma premiação que vai mudar a vida de um ator, né, que o cara realmente vai dobrar o salário dele por ganhar um BAFTA, né, a mesma coisa vale para um diretor, para um roteirista, é uma premiação de muito prestígio. Então, como eu disse, né, no decorrer do vídeo, eu fico um pouco dividido. Eu sei que a minha opinião pode parecer um pouquinho radical, né, mas eu sinceramente não gostaria nem de ver esse filme sendo indicado, porque eu sei que geraria controvérsias, eu sei que criaria aquela velha discussão, vinha o Martin Scorsese falar que filmes da Marvel são uma porcaria,
porcaria, aí ia vir o Christopher Nolan falar que esses filmes são uma porcaria, aí ia vir o Clint Eastwood falar que esses filmes não merecem participar das grandes premiações. Então eu acho que se eles não quisessem participar, falasse simplesmente, ó, vamos botar 2 bilhões no bolso, mas a gente não precisa disso, né, do Oscar, do Globo de Ouro e assim por diante. Eu realmente acho que seria talvez mais benéfico, porque não geraria toda essa discussão envolvendo esses grandes nomes do cinema. Porque toda vez que algum grande filme da Marvel ou da DC, né, inclusive, é indicado alguma coisa relevante, surge essa discussão, muitas pessoas falando, pô, o filme do Coringa merece participar das grandes premiações, mas o filme do Coringa é mais um filme do Martin Scorsese do que um filme da DC. Toda vez essa discussão é gerada. Eu acho que essa discussão tem que acontecer sim quando, como eu disse, quando for um filme como Coringa, como Cavaleiro das Trevas, quando forem esses filmes que tem sim um apelo maior para essas grandes premiações. Eu amei o Homem-Aranha e não vai ser isso que vai mudar minha opinião. Se o filme não for indicado a nada, não vai mudar nem um pouco o que eu achei a respeito do filme. Assim como o fato de Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, assim como outros filmes que já participaram dos prêmios e acabaram saindo de mãos vazias, não mudou nem um pouquinho a minha opinião a respeito dessas obras. Então eu gostaria que o filme fosse indicado, mas eu sei que a realidade não é essa, então sendo bastante realista, eu até prefiro que esse filme não tenha grandes indicações, porque obviamente não vai ganhar, né? Não vai ganhar melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz, então vai virar somente aquela discussão na internet que a gente já viu várias e várias vezes. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham, né, de toda essa situação. Vocês são do grupo que não liga nem um pouco para as premiações, que simplesmente acha que os filmes não deveriam nem participar dessas premiações, ou vocês acham que é legal sim, vocês acham que a Sony e a Marvel deveriam fazer um esforço para tentar colocar o filme lá dentro? Eu gostaria de saber realmente a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito desse assunto e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!